Beleza, gente. Boa tarde. A aula de hoje, basicamente, está voltada a uma revisão de álgebra linear, com alguns aspectos, aspectos do cálculo tensorial, e que servirá principalmente para essa última parte da disciplina, tá? Como vocês vão ter oportunidade de ver, além dos conceitos, né, ou da lei de transformação, ou problema de valor, problema de valor principal, que serão aqui tratados, nós vamos aproveitar a apresentação desses conceitos e já aplicá-los ao tensor de tensão e ao tensor de deformação de colcheia de linha direita, com o intuito de introduzir, né, de certa forma, alguns aspectos que serão explorados na última parte da disciplina, tá? Que é dedicada à definição de relações constitutivas aplicadas a materiais hiperelásticos isotrópicos, tá bom? Então, me permitam compartilhar a apresentação aqui do PowerPoint. Ok. Vocês estão vendo essa apresentação? Tá tranquilo, tá Sim, aparecendo. professor. Apareceu. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Ok. Beleza, gente. Nessa parte da disciplina dedicada a essa revisão, eu começo basicamente, né, mencionando, né, aquilo que nós denominamos de tensores de segunda ordem, que estão intimamente relacionados àquilo que nós estudamos na álgebra linear como transformações lineares, tá? As transformações lineares, basicamente, elas transformam um vetor num determinado espaço num outro vetor de um outro espaço, tá? Geralmente com significados geométricos e físicos distintos, tá? E o que caracteriza a transformação linear são algumas propriedades que vocês estudaram lá na álgebra linear, que seriam a transformação aplicada a uma soma de vetores é igual a soma das transformações aplicadas a esses vetores individualmente, e a transformação aplicada a um vetor escalado, né, escalonado por um escalar lambda é igual ao mesmo escalar multiplicando a transformação linear aplicada ao vetor original. Tá? Isso é o que caracteriza basicamente a transformação linear, que é definida por uma matriz, tá? Por uma matriz, ok? Já que as propriedades associadas às transformações lineares necessariamente atendem às propriedades que também valem para as matrizes, tá bom? Tranquilo até aí? Tudo bem, professor. Tranquilo. Joia. Eu vou expor essas informações brevemente aqui no meu quadro. Ok? Tá? Então, o que caracteriza uma transformação linear é que a transformação aplicada à soma, né, de dois vetores é igual à transformação aplicada, a soma das transformações, da mesma transformação aplicada a esses vetores individualmente, tá? Ou seja, a transformada da soma é igual à soma das transformadas, tá? E outra propriedade da transformação linear é que a transformação aplicada a um vetor escalonado por um escalar lambda é igual a esse escalar multiplicado pelo vetor A transformado por T, né? O que resulta da transformação linear aplicada
o vetor A. Tranquilo até aí? Tranquilo, sim. Beleza. Tudo bem. Beleza. Há uma prova que mostra que necessariamente uma transformação linear é definida por uma matriz, tá? Uma transformação linear passaria a ser definida necessariamente por uma matriz. Então, vamos lá. Quando eu aplico a transformação linear a uma transformação linear a uma combinação linear muito específica, né? Que basicamente seria a representação de um vetor no espaço, tá? Por meio de suas componentes cartesianas e os vetores canônicos que definem o espaço. Então, vamos lá. Quando eu tenho essa transformação aplicada a um vetor x, onde esse vetor x ele é obtido por meio da seguinte combinação linear, muito particular, muito importante, né? Seria aquela composta pelas componentes cartesianas do vetor que multiplicam, né? Que multiplicam os vetores canônicos, né? Que são aqueles vetores unitários, ortogonais entre si, que definem um sistema de coordenadas, tá bom? Já Ok, é. professor. Beleza. Tranquilo até aí? Tranquilo. Tranquilo, sim. Então, já que a transformação linear atende essas duas propriedades, né? Eu tenho que isso aqui vai ser igual à soma, né? De x1 versus E1 mais da transformação linear aplicada a x1 vezes E1 mais a transformação linear aplicada a x2 versus E2 mais a transformação linear aplicada a x3 versus E3. Tranquilo? Aplicando a primeira das propriedades, que é a transformada da soma igual a soma das transformadas. Aplicando a segunda propriedade da transformação linear, eu vou ficar com x1 transformada, né? Ou a transformação linear operando no vetor canônico E1, mais x2, vezes a transformação linear operando sobre o vetor canônico E2, mais x3, transformação linear aplicada ao vetor canônico E3. Ok? Tranquilo até aí, gente? Sim, professor. Tudo certo. Maravilha. Isso aqui é igual a uma matriz, né? A uma matriz cuja a primeira coluna seria T aplicado em E1, a segunda T aplicada em E2, T aplicado em E3, que multiplica o vetor, né? O vetor x, tá? Onde o vetor x seria x1, x2 e x3. Tranquilo até aí? Tranquilo, sim. Sob controle. Essa matriz seria a matriz da transformação linear. E ela sempre pode ser obtida dessa forma, né? Onde as colunas seriam basicamente a transformação linear operando sobre os vetores canônicos que definem nosso sistema de coordenadas. Então, toda transformação linear ela pode ser representada por uma matriz. Tranquilo? Tranquilo, sim. Sob controle.
Ok? Além disso, nós sabemos que uma matriz, vamos chamar T, né? Que multiplica a soma de dois vetores, né? Isso resulta pelas propriedades, né, do produto de matrizes por vetores, resulta na própria matriz, multiplicando a soma, resulta na soma do produto da matriz pelos vetores individualmente. Ou seja, né, o produto da soma é igual à soma dos produtos. Tranquilo? Sim, Perfeito. senhor, tranquilo. Ou seja, uma operação definida como, né, T vezes determinado vetor, ou uma matriz vezes determinado vetor, atende à primeira propriedade de uma transformação linear. Tá? A segunda propriedade seria T multiplicando um vetor escalonado por lambda, né? Pela própria propriedade da matriz, a primeira seria a propriedade distributiva, né? Essa aqui seria a propriedade associativa, né? Onde eu posso inverter aqui as prioridades. Então, mudando as prioridades, eu vou ficar com lambda vezes T que multiplicar, certo? Então, uma transformação definida por uma matriz, ou por um produto de uma matriz por um vetor, ela atende às propriedades de uma transformação linear. Então, é uma transformação linear. E essa a primeira dedução aqui feita nos mostrou que toda transformação linear é definida por uma matriz, né? Que seria obtida dessa forma. Tranquilo até aí? Sim, professor. Sob controle. Isso é uma revisão rápida aí de álgebra linear, tá? Então, como um tensor de segunda ordem, ele é representado por uma matriz, né? Por uma matriz, né? Ele define sempre para a gente ou pode vir a definir para a gente uma transformação linear, tá? E aqui nesse primeiro slide, eu mostro exemplos no contexto da nossa disciplina de transformações lineares, tá bom? Tranquilo? Joia. Tranquilo, sim. Tranquilo. Beleza. Então, há uma associação direta entre tensores de segunda ordem e as transformações lineares, uma vez que as transformações lineares são definidas, né, por tensores de segunda ordem, né? E os tensores de segunda ordem geralmente definem para a gente transformações lineares, que seriam aquelas em que, basicamente, né, eu transformo um vetor noutro, né, atendendo essas propriedades que eu acabei de mostrar, né? A transformação linear aplicada à soma é igual à soma das transformações lineares, e a transformação linear aplicada ao produto de um vetor para um escalar é igual a escalar vezes a transformação linear aplicada a esse vetor. Tá bom? Que são propriedades que também são atendidas pelo produto de uma matriz por um vetor. Tranquilo? Então, aqui, Beleza. ó, eu mostro alguns exemplos de transformações lineares, né? Essa transformação linear, ela é definida, né, pelo tensor de gradiente de deformação F, que transforma um segmento infinitesimal orientado, né, na configuração inicial ou indeformada, num segmento infinitesimal orientado, né, na configuração deformada ou final, tá? Aqui eu tenho o tensor de rotação R, que transforma, né, o vetor infinitesimal, né, orientado dy e dx, né? Ele compõe o vetor, ou o tensor, melhor dizendo, gradiente de deformação. O U também, né, compõe o tensor F, né?
eles resultam da decomposição polar do tensor gradiente de deformação. E aqui, né, na sequência, eu apresento o tensor de tensão de Cauchy, né, que, por meio da relação de Cauchy, transforma o vetor normal unitário em uma determinada superfície ao vetor de tensão que atua nessa superfície, né, por meio do nosso tensor de tensão de Cauchy, que define para a gente essa transformação linear. Algo semelhante ocorre numa abordagem lagrangiana, né, onde eu utilizo o primeiro tensor de tensão de Cauchy e Piola-Kirchhoff, o primeiro tensor de tensão de Piola-Kirchhoff, que transforma um vetor normal unitário, a configuração inicial ou indeformada, no primeiro vetor de tensão de Piola-Kirchhoff. Tá? Tranquilo? Tranquilo, sim. Então, esses são exemplos, né, de tensores de segunda ordem, né, e suas transformações lineares. Né? E isso mostra que o conteúdo que aqui será apresentado seriam leis de transformação aplicado a tensores de primeira ordem, né, de segunda ordem, e problema de valor principal, aplicados a transformações lineares, que são definidas por tensores de segunda ordem. Tá? Então, a lei de transformação para tensores de segunda ordem, ela pode ser obtida, né, no plano da seguinte forma. Aqui eu apresento, eu tenho o objetivo de apresentar uma matriz de rotação bidimensional, tá? Onde eu tenho x1, x2 no sistema de coordenadas original e x1' e x2' num sistema de coordenadas rotacionado, onde essa rotação está sendo definida aqui pelo ângulo θ. Tranquilo? Beleza. Joia. Maravilha. Aqui eu tenho a presença de um vetor R, que seria o mesmo vetor em ambos sistemas de coordenadas, tá? O mesmo vetor. Só que o vetor R, em relação ao sistema de coordenadas original x1, x2, apresenta o ângulo alfa, né, em relação ao eixo x1, tá? Enquanto que para o sistema de coordenadas rotacionado, x1', x2', o ângulo formado por R e o eixo x1' seria alfa menos θ, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas manipulações algébricas com o intuito de obter essa matriz de rotação bidimensional, que basicamente nos permite obter as componentes x1' e x2' do sistema de coordenadas rotacionado em termos, né, das componentes x1 e x2 do sistema original, né, e do ângulo θ, que define essa rotação do sistema rotacionado, né, em relação ao sistema original. Tá? Basicamente, para o sistema de coordenadas original, eu tenho que x1 e x2 resultam, né, da decomposição do vetor R, né, ou da projeção do vetor R nos eixos x1 e x2, tá? Usando trigonometria, eu tenho que x1 seria R cosseno de alfa, enquanto que x2 seria R seno de alfa. Tranquilo? Tranquilo. Usando a mesma trigonometria, eu tenho que x1' seria R cosseno de alfa menos θ, enquanto que x2' seria R seno de alfa menos θ. Tá? O cosseno de alfa menos θ, né, das relações trigonométricas, seria cosseno de alfa vezes cosseno de θ, mais seno de alfa vezes seno de θ. Tá? Enquanto que seno de alfa menos θ, ou seja, o seno e o cosseno da diferença de dois ângulos, né, o seno seria seno de alfa vezes cosseno de θ, menos cosseno de alfa vezes seno de θ. Tá? E aqui eu tenho a presença do escalar R, que representa a intensidade, ou o tamanho do vetor R. Tranquilo? Perfeito. Beleza. Já aqui eu observo que R cosseno de alfa e R seno de alfa seriam x1 e x2, né? Nas duas expressões. Né? E com isso eu chego a essa expressão, a essas expressões daqui, que nos permitem obter x1' e x2'
né, em termos de x1 e x2, que seriam as coordenadas no sistema original, né, e o ângulo θ, né, o seno e cosseno do ângulo θ. Tá? Então, em termos matriciais, basicamente, x' vai ser igual a matriz R, que multiplica um vetor x, né, com as componentes x1 e x2, e x' seria um vetor com as componentes x1' e x2'. A matriz R, que seria a nossa matriz de rotação bidimensional, teria como componentes cosseno de θ e seno de θ, e menos seno de θ e cosseno de θ. Tranquilo? Essa matriz, para, né, uma análise bidimensional, representa para a gente a matriz de rotação bidimensional, né? Ou a lei de transformação aplicada a tensores de primeira ordem, que seria vetores. Tá? O que seria a lei de transformação? Seria a lei que nos permite obter, né, vetores em sistema de coordenadas rotacionados em relação às componentes desse mesmo vetor no sistema de coordenadas original. Tranquilo? Ok, professor. Certo. Quando se trata de translação, as componentes vetoriais, translação do sistema de coordenadas, as componentes vetoriais não mudam, tá? Não mudam. A translação não altera a projeção dos vetores sobre os eixos coordenados. Tranquilo? Ok, professor. Tranquilo. Já quando se trata de rotação do sistema de coordenadas, né, aí sim você vai ter uma mudança nas componentes. Por quê? Porque as projeções desse mesmo vetor sobre o sistema de coordenadas rotacionado não serão as mesmas, né, em comparação àquelas projeções que ocorrem em relação ao sistema de coordenadas original, tá bom? Ok. Ok. O que nós verificamos aqui, que essa matriz de rotação bidimensional, né, que representa para a gente uma lei de transformação, né, que nos permite obter componentes de um vetor, de um sistema de coordenadas transladado e rotacionado em relação ao sistema de coordenadas original, essa matriz R, ela tem a seguinte característica: a sua inversa é igual a transposta. Tá? Como é que a gente pode obter a inversa de uma matriz 2 por 2? Basicamente seria 1 sobre o determinante dela, né? No caso aqui, esse determinante é 1, que teríamos cosseno ao quadrado de θ, né? menos seno de θ vezes seno de θ, que dá mais seno ao quadrado de θ, ou seja, relação fundamental, né? Vezes uma matriz em que eu altero as posições dos termos que se encontram na diagonal principal e mudo o sinal, né? Ou altero o sinal das componentes da matriz, ou dos elementos da matriz que se encontram na diagonal secundária, né? Isso. Tranquilo? Beleza, sim. Aí, ao fazer isso, nós verificamos que, de fato, a inversa de R seria sua transposta. Que a transposta é basicamente trocar, né, linhas por colunas. Tá bom? Já é. Certo. Sendo a inversa de R a sua transposta, e sendo o determinante de R o valor 1, né, nós temos que esse tensor de segunda ordem seria um tensor ortogonal próprio. Tá? Seria um tensor ortogonal próprio. O que seria esse tensor? Seria um tensor que, basicamente, né, tal como nós apresentamos anteriormente, né, para o caso da parcela do tensor gradiente de deformação, que só promove rotação de corpo rígido, né, no segmento infinitesimal orientado, seria um tensor que não altera as dimensões do vetor. Tá? Okay? Beleza, professor. Okay. Tudo certo. Só promove, nesse caso aqui, rotações de corpo rígido. Mas nesse caso aqui, diferentemente do anterior, enquanto no anterior eu promovia uma rotação, né, no segmento orientado, mantendo o meu referencial, no caso aqui, nós podemos supor que o
segmento, nesse caso R, o vetor R, ele não está mudando de posição, quem está alterando aqui é o sistema de coordenadas, ou seja, ao invés de haver um movimento, né, ou uma rotação do vetor, eu tenho aqui uma rotação do sistema de coordenadas, ou seja, quem está rotacionando não é o objeto, mas sim o referencial, tá bom? Perfeito. Mas em ambos os casos, tanto na rotação do objeto como na rotação do referencial, o tensor de segunda ordem, né, que define essa rotação, ele é ortogonal próprio. Tá bom? Tudo bem. Tudo jóia. Então, continuando, ó, de maneira geral, nós temos que, na rotação, não há uma mudança no comprimento ou na dimensão do vetor. Tá? Isso significa que a raiz quadrada do produto escalar desse vetor por ele mesmo não muda. Não é isso? Exato. Uma vez que a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo nos permite obter o comprimento do vetor. Tranquilo? Isso mesmo. Ok. Então, dito isso, se o comprimento do vetor não altera, logo o quadrado do produto escalar não altera, a raiz quadrada do produto escalar, melhor dizendo, não altera, então o produto escalar, que é o radicando dessa raiz, também não vai alterar. Tá bom? Certo. E ele será necessariamente positivo, né? O produto escalar de um vetor por ele mesmo, né? Resulta em um valor necessariamente positivo, que nos permite obter, né, sempre valores reais para essa raiz que define para a gente o tamanho do vetor. Tá bom? Perfeito. Então, sendo o tamanho igual, o produto escalar necessariamente será igual. Então, eu tenho x1', xi' vezes xi' e xi vezes xi, que em termos de notação inicial seria o produto escalar desse vetor, né, no sistema de coordenadas original e rotacionado. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. X' pode ser obtido, né, ou é obtido a partir da rotação, né, de x, né? Seria, em notação inicial, R de J, XJ. Né? Para não haver repetição de índice mudo, no segundo x', ao invés de utilizarmos como índice mudo J, nós utilizamos como índice mudo K. Então, ficamos com RK, XK. Tranquilo? Tranquilo. Com isso, obtemos no primeiro membro, né? No primeiro membro, né? Isso daqui, né? Que envolve componentes cartesianas, né? De x, do vetor representado no sistema de coordenadas original. Para ficarmos também com xj, xk, o que é que nós fazemos aqui? Né? Utilizamos o delta de Cloner, né? Que nos permite alterar o índice mudo. Né? Então, se tínhamos inicialmente xi, xi, o primeiro xi pode ser substituído por delta ij, xj. E o segundo xi, para não repetirmos índice mudo, por delta ik, xk. Tranquilo? Perfeito. Com isso, ficamos com xj, xk em ambos os membros. Né? O que nos leva a concluir que R de J, RK é igual a delta IJ, delta IK, onde delta IJ, delta IK seria igual a delta de JK. Tranquilo? Joia. Isso mesmo. Perfeito. Logo, nós chegamos à conclusão, né, assumindo que o comprimento do vetor não se altera, né, que é o que caracteriza, né, a rotação de corpo rígido, a rotação do sistema de coordenadas, nós chegamos à conclusão que esse tensor de segunda ordem R, que define essa transformação linear, né, que seria a rotação, né, de corpo rígido ou a rotação do sistema de coordenadas, esse tensor de segunda ordem, ele é ortogonal próprio. Por quê? Porque R transposto vezes R é igual à sua inversa.
é igual à matriz de identidade, desculpa. R transposto R é igual à matriz de identidade. O que significa, basicamente, que R transposto seria o inverso de R. Tranquilo? Tranquilo. Certo, professor, beleza. Isso mesmo. Além disso, ao analisarmos o determinante de R transposto R que se encontra no primeiro membro, e igualarmos ao determinante de I, uma vez que R transposto R é igual a I, ao fazermos isso e aplicarmos propriedades do determinante, que o determinante do transposto é igual ao determinante original e o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes, né? Chegamos à conclusão que R ao quadrado vai ser necessariamente 1, que é o determinante de I, logo o determinante de R necessariamente vai ser mais ou menos 1. No caso de um sistema desdrógeno, né, que atende ou satisfaz a regra da mão direita, nós temos necessariamente um positivo. Tranquilo? Joia. Perfeito. Então, essa é uma primeira revisão, né, onde basicamente eu tenho, né, a lei de transformação aplicada a tensores de primeira ordem, que seriam os nossos vetores. Né? Aquilo que nós denominamos de tensores de ordem zero seriam os escalares. Né? Seriam os escalares. Exatamente. Então, quando se trata, por exemplo, de uma análise de um campo escalar, a rotação ou translação do sistema de coordenadas não promove alteração no campo escalar. Ok? Uma vez que o campo escalar é representado apenas por um escalar. No caso de um campo vetorial, né? Um campo vetorial, onde eu tenho vetores, onde associado a eles, né, nós temos a intensidade, sua direção e o seu sentido, né? Então, ao incorporarmos a uma grandeza, direção e sentido, né, sendo ela dessa forma uma grandeza vetorial, a translação do sistema de coordenadas não promove mudança no campo vetorial, mas a rotação sim, tá? E essa Perfeito. rotação, essa transformação sofrida pelo vetor, quando da rotação do sistema de coordenadas, ela é definida por um tensor de segunda ordem ortogonal próprio. Tranquilo? Joia. Que é um Tranquilo. tensor que não altera a intensidade ou o tamanho do vetor. Altera apenas, né, suas componentes, né, vetoriais ou cartesianas, ou seja, altera sua orientação e possivelmente seu sentido, né, em relação ao sistema de coordenadas original. Tranquilo? Tranquilo, professor. Isso quando adotamos como referência o sistema de coordenadas rotacionado. Tá bom? Joia. Então, apresentada aí a lei de transformação para tensores de primeira ordem ou vetores, a sequência que se dá, né, com uma generalização dessa ideia agora para sistema de coordenadas, né, com 3 eixos coordenados, ou tridimensional, tá? Eu mostro aqui que essa matriz de rotação tridimensional, ela pode ser definida por rotações em torno dos eixos coordenados, x1, x2 e x3, tá? Que é o R de x1, R de x2, R de x3, ok? Onde basicamente o que está sendo colocado aqui, né, que a sequência de transformações ocorre inicialmente promovendo uma rotação em torno do eixo x3, na sequência em relação ao eixo x2 e, por último, em relação ao eixo x1. Tranquilo? Beleza, professor. Tranquilo, beleza. Tá? Individualmente, essas matrizes que promovem rotações em relação a esses três eixos, elas são matrizes ortogonais próprias, tá? Ou seja, a sua inversa é igual a transposta e seu determinante é unitário. Tá bom? Tudo bem. Sob controle. E perceba que as componentes ou elementos dessas matrizes de rotação em relação a esses 3 eixos nos remetem, né, à matriz que acabamos de obter, né, que promove uma rotação em relação ao sistema de coordenados cartesianos no plano,
né? Bidimensional. Onde temos aqui a presença de cosseno, seno, menos seno e cosseno. Cosseno é cosseno, seno, menos seno e cosseno, né? A situação muda de figura em relação a x2, né? Onde eu tenho aqui a não alteração da componente em relação à coordenada x2, ou eixo x2. Tranquilo? Mas, novamente, eu tenho a presença de cossenos e senos, e menos senos e senos. Tá bom? Já é. Tudo tranquilo. Essas matrizes, como a própria definição, né, coloca, elas alteram apenas as componentes, quando é o caso da matriz de rotação em relação ao eixo x1, altera apenas as componentes em relação às coordenadas x2 e x3, não altera em relação a x1. Tá? Enquanto que a rotação em torno do eixo x2 altera as componentes em relação às coordenadas x1 e x3. E a rotação em relação ao eixo x3 altera essas coordenadas, esses componentes, né? Relacionadas aos eixos x1 e x2. Não altera a componente associada ao eixo x3. Tranquilo? Tranquilo. Entendido. Beleza. É bom ficar atento, né, ao fato de que a ordem de rotações em relação aos eixos alteraria o resultado. Tá? O eixo rotacionado seria diferente. Tá bom? Até pelo fato de sabermos que o produto de matrizes não atende à propriedade comutativa, né? Verdade. Então, se eu promovo uma rotação em relação ao eixo x3, depois x2 e x1, eu obtenho uma matriz R em um determinado sistema de coordenadas rotacionado, né? Resultante dessas transformações aplicadas nessa sequência. Se eu faço o contrário, primeiro promovo a rotação em relação ao eixo x1, depois x2, depois x3, o sistema de coordenadas rotacionado final vai ser diferente do original. Tranquilo? Ok, professor. Então, essa ordem importa. No entanto, independentemente dessa ordem, eu vou obter um sistema de coordenadas rotacionado em relação ao original, né? Essa ordem importa do ponto de vista geométrico, porque quando eu promovo uma rotação em relação ao eixo x3, eu vou alterar o eixo x1 e x2. Aí, na sequência, quando eu promovo uma rotação em relação a x2, não vai ser uma rotação em relação a x2 original, mas em relação ao eixo x2 do sistema já rotacionado. Aí, promovo essa rotação, novamente promovo uma segunda alteração do eixo x1, e em relação a esse eixo x1 que eu vou promover essa última rotação. Tranquilo? Tranquilo, entendido. Beleza. Beleza. Mas, no entanto, essa matriz, né, de rotação tridimensional, ela também é uma matriz ortogonal própria, né? Ou um tensor de segunda ordem ortogonal próprio. Perceba que a inversa dele pode ser obtido pelo produto das inversas de R numa sequência invertida, né? Por sua vez, as inversas dessas rotações em relação a esses eixos é igual às suas respectivas transpostas, não é isso? E eu sei Exatamente. que R transposto é o produto das transpostas desses tensores de segunda ordem, em ordem também invertida, né? Exatamente. Perfeito. Exato. Perfeito. Tranquilo? Além disso, o determinante de R é igual o produto dos determinantes de Rx1, Rx2 e Rx3, que vai ser igual a 1, já que Rx1, Rx2 e Rx3 são ortogonais próprios. Tranquilo, gente? Entendido. Tá claro. Então, temos aí a matriz de rotação tridimensional, que é obtida a partir de rotações numa determinada sequência, né? Em torno dos eixos x1, x2, x3, não necessariamente os eixos originais, né? Só a primeira rotação, R de x3, é promovida em relação ao eixo original x3. As demais, x2 e x1, sempre em relação ao eixo rotacionado anterior. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Perfeito. Maravilha, gente. Então, continuando, né?
agora com o intuito de apresentar finalmente a lei de transformação de tensores de segunda ordem, né? Eu tenho aqui a matriz de transformação, de rotação, aplicada a um vetor, né? X', que resulta em X, né? Logo, eu posso obter X por R transposto X', uma vez que a inversa de R é igual a sua transposta. E, finalmente, eu tenho também, né, Y' igual a RY, que, consequentemente, vai ser igual a Y, R transposto Y', uma vez que R transposto é igual a sua inversa. Isso numa situação em que a transformação, ela ocorre, né, ou a rotação, ela, do sistema de coordenadas, ocorre da mesma forma para dois vetores de naturezas distintas, né, que fazem parte do nosso problema, tá? Ok, professor. Certo. Nesse caso aí, X e Y. Um exemplo clássico seria os vetores que compõem a relação de Cauchy, né? Que seria o vetor normal unitário à superfície, né? Que seria o vetor normal unitário à superfície e o vetor de tensão, né? Quando eu promovo uma rotação no meu sistema de coordenadas, essa mesma rotação vai valer tanto para T quanto para N. Ok? Que Ok, são, Tranquilo. são dois vetores de natureza distinta, certo? Verdade. Ok? A pergunta que nós vamos responder agora é a seguinte. Eu sei como ocorrem essas transformações para N e T. Eu gostaria de saber como sigma, que define essa minha transformação linear, ele é alterado, né, quando da rotação do meu sistema de coordenadas. Tá? Essa é a pergunta que nós vamos responder agora. Tá? Eu sei como essa alteração ocorre para tensores de primeira ordem, que são os vetores. Eu gostaria de saber como essa alteração ocorre para os tensores de segunda ordem. Tranquilo? Tudo bem. Ok, professor. Beleza. Então, continuando, eu tenho que, em relação a x e y, que podem apresentar naturezas distintas, né? Vetores ou tensores de primeira ordem de natureza distintas, de um problema. Quando a rotação, né, ocorre de mesma forma com esses dois vetores de naturezas distintas, né, o que é que aconteceria, né, com um tensor de segunda ordem A, que define uma transformação linear do vetor x para o vetor y, ou para o tensor de primeira ordem x para o tensor de primeira ordem y, tá? O que é que aconteceria com o nosso tensor de segunda ordem A? Tranquilo? Ok. Essa é a pergunta que nós queremos responder. Eu sei que y é igual a r, y é igual a r transposto y', e que x é igual a r transposto x'. Tranquilo? Tranquilo. Quando eu, né, passo o R transposto para o segundo membro, multiplicando ambos os membros à esquerda pela inversa de R transposto, que é R, né? Quando eu multiplico à esquerda aqui por R, eu fico com R transposto, que nós sabemos ser o tensor identidade, que multiplicado por Y' é o próprio Y', e aqui eu fico com R transposto X', né? Tranquilo? Beleza, Isso. tranquilo, sim. Ok. Tranquilo. Então, assim, se x é transformado em y por a no sistema de coordenadas original, x' vai ser transformado em y', né, no sistema de coordenadas rotacionado, por r transposto, que nós podemos chamar de a', que seria o equivalente à transformação linear a no sistema de coordenadas rotacionado. Tá bom?
Tá ok. Tudo bem, já é. Aí aqui eu tenho a justificativa do termo lei de transformação, né, de tensor de segunda ordem ou segunda lei de transformação. Por quê? Porque eu tenho a presença duas vezes aqui da lei da matriz de transformação, tá? Por isso que eu tenho Tranquilo. o tensor de segunda ordem, né? Porque no processo de transformação eu preciso aplicar a matriz de transformação duas vezes. Verdade, faz sentido. Já no caso do tensor de primeira ordem, eu só aplico a matriz de transformação uma única vez, né? Exato, E para o isso mesmo. tensor de ordem zero, que seria o equivalente ao campo escalar, né? Ou um escalar, uma grandeza escalar, eu não aplico nenhuma vez a lei de transformação quanto da rotação do meu sistema de coordenadas. Logo, eu tenho aí um tensor de ordem zero, ou uma lei de transformação característica para tensores de ordem zero, tá? Perfeito. Aí está a justificativa dessa terminologia. Tranquilo até aí? Tranquilo, sim. Eu tenho também que y' é igual a linha x', né? Onde a linha seria o equivalente a A no sistema de coordenadas rotacionado, tá bom? Isso, Além disso, y' é igual a ry, enquanto que x' é igual a x' é igual a rx, certo? Com o intuito de passar R para o segundo membro, né, eu multiplico ambos os membros pela inversa de R à esquerda, que é R transposto. Né? R transposto vezes R resulta no tensor de identidade, que multiplicado por Y resulta no próprio Y. Né? E aqui no segundo membro eu tenho um R transposto, a linha R vezes X. Né? exato. Tá certo, ok. Ou seja, o nosso A, que define a transformação linear de x para y, é igual a R transposto a linha R. Tá? Perfeito. Seria Sob como controle. ocorreria essa transformação no sentido inverso, né? Pegando o tensor de segunda ordem transformado e obtendo o tensor de segunda ordem para o sistema de coordenadas original. Tá? Tranquilo, perfeito. Maravilha. Então, essas são as leis de transformação para tensores de segunda ordem. E aqui vem um outro problema importante, né, que será explorado nessa última parte da disciplina, que é o problema de valor principal, né? São os valores principais associados a tensores de segunda ordem, os denominados autovalores e autovetores, tá bom? Tudo bem. Tranquilo, professor. O problema de autovalor ou autovetor, o problema de valor principal, ele é definido como um tensor de segunda ordem, que define para a gente uma transformação linear, que multiplica o vetor, resultando nesse mesmo vetor escalonado por lambda, tá? Já Ok, é. certo. Uma das motivações para esse problema de valor principal decorre da relação de Cauchy, tá? Deixa eu parar rapidamente aqui nossa apresentação no PowerPoint, para irmos para o quadro de novo. Ok? Aqui rapidamente. Ok? Beleza. A relação de Cauchy nos diz que um vetor de tensão T é igual ao tensor de tensão, né, que multiplica o vetor unitário N, tá? Certo. Certo? Então, de forma geral, para uma determinada superfície, né, cuja a inclinação é definida pelo vetor M, ao operarmos em N sigma, né, nós obtemos
o vetor t, que tem uma natureza distinta de n, né? Enquanto n, né, tem um significado geométrico, t para a gente tem um significado mais físico, né? Estaria associado, né, à força por unidade de superfície, atuando nessa superfície. Tranquilo? Exatamente, isso mesmo. Onde t, né, necessariamente apresenta, né, uma orientação ortogonal a essa superfície. Ok? Já onde n apresenta uma orientação ortogonal em relação a essa superfície. Já t não necessariamente. T vai apresentar, né, uma componente normal à superfície, né? Uma componente normal e uma componente tangencial, não é isso? Exato, Ok? isso mesmo. Onde, em termos físicos, nós sabemos que a componente normal está associada a alongamentos ou encurtamentos e a componente tangencial a distorções, né? Perfeito, exatamente. Tranquilo? Tranquilo, já é. Beleza. No entanto, vai existir uma orientação para N, uma determinada orientação para N, que é bem particular, tão particular que eu vou dar aqui uma nomenclatura distinta. Colocar N barra, tá? N barra. Onde o produto ou operação de transformação linear de sigma por N barra, né, com uma determinada orientação dessa superfície, tranquilo? Certo? Vai resultar num vetor T paralelo a N, ok? Esse Ok, vetor T também não vai ser um qualquer, vai ser um T barra, que vai resultar de um escalar lambda multiplicado por N, tá? Ok? joia, ok. Maravilha, gente. Ok, professor, tranquilo. Sob controle. Então, para o problema em questão, né, cuja orientação de N resulta em um T paralelo a ele, né, eu tenho que sigma vezes esse N particular vai ser igual a um lambda vezes N barra, tá? Ok? Isso, E em termos exatamente. físicos, o que é que isso quer dizer? Que para essa orientação de N, para essa superfície em particular, eu só vou ter uma componente normal de T, né? Perfeito, Eu não vou ter exatamente. uma componente de cisalhamento, ok? Perfeito. Então, essa é uma das motivações do problema de valor principal. Encontrar esse N. Qual seria a orientação da superfície, né? Num determinado ponto, a gente pode assumir que aqui nós temos o mesmo ponto. Para um determinado ponto no corpo, no sólido, qual seria a orientação da superfície que promoveria, né, um vetor de tensão com componente exclusivamente normal à superfície, sem componente cisalhante, tá? Joia, isso mesmo. Ok. Beleza, gente? Beleza, sob controle. Perfeito. Então, essa é uma das motivações do problema de valor principal. Então, continuando aqui com nossa apresentação. Né? O problema de valor principal, como eu já aqui adiantei, né, seria aquele onde eu tenho, né, a transformação linear operada em V, resultando no mesmo V escalonado de lambda, ou seja,
o vetor que resulta dessa transformação é um vetor paralelo ao vetor original, tá? Ok? Ok, professor, tranquilo. Isso vai acontecer para um valor determinado, específico do vetor V, tá? Joia. Esse valor esse vetor nós chamamos de autovetor, tá? Tranquilo. Porque na transformação linear, né, ele é levado a ele mesmo escalonado de um valor lambda, né? Que nós denominamos nesse processo de alto valor. Tranquilo? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Então, continuando aqui, levando o lambda V para o primeiro termo, né? E colocando finalmente lambda em evidência, o lambda eu não posso colocar simplesmente em evidência, né? Da forma que está aqui, porque eu teria, né? Eu não poderia colocar V em evidência simplesmente da forma que está aqui, porque eu ficaria com um tensor de segunda ordem subtraído de um tensor de ordem zero, ou um escalar, tá? Então, antes de colocarmos V em evidência, eu incluo aqui a presença do tensor de segunda ordem de identidade, né? Perfeito. Que não altera Exatamente. V. Porque aí eu fico com A menos lambda vezes um tensor também de segunda ordem, que é o tensor de identidade. Tá bom? Perfeito. Que é o que surge aqui, né? A presença do tensor de identidade. Tranquilo? Tranquilo. Então, vou ficar Perfeito. com A menos lambda I, né? Que resulta num sistema de coordenada, num sistema linear, melhor dizendo, desculpa, que nós chamamos de homogêneo. Onde o termo aqui, né, é independente, né, não variável, constante no segundo membro, o vetor constante no segundo membro, é nulo. Aí, quando isso acontece, esse sistema linear homogêneo, ele sempre vai ter como solução o vetor nulo, né? Perfeitamente. Exato. Solução trivial. Que é aquilo que nós chamamos de solução trivial, tá? Para soluções não triviais, aquelas, né, em que V não seria, né, necessariamente nulo, eu tenho que necessariamente o determinante, né, o determinante desse tensor de segunda ordem que resulta dessa operação que se encontra dentro do parênteses tem que ser nulo. Tá? Perfeito. Perfeito. Ok? Então, basicamente, esse método que nos permite obter solução de sistema de coordenadas lineares por meio de determinantes, né? Se eu tenho um sistema de coordenadas definido dessa forma, né? Eu tenho que a solução dele pode ser obtida pelo determinante dessa matriz A, que define o meu sistema de coordenadas modificada, né? Vou chamar de AI, sobre o determinante de A, tá? E quem seria essa matriz modificada AI? Seria a matriz obtida a partir da matriz que define o meu sistema de coordenadas, né? Substituindo a coluna correspondente, né, I pelo vetor das constantes B, tá? Tranquilo. Ok. Se esse vetor das constantes B é o nosso, né, um vetor nulo, que é o que caracteriza o nosso sistema de equações homogêneo, né? Esse determinante aqui sempre vai ser nulo, porque ele vai ter uma coluna inteira de zeros, né?
Perfeito, exatamente. Isso, perfeitamente. Sempre vai ser nulo, né? Para esse caso aqui, determinante de AI sempre vai ser zero. Então, se o determinante de A for diferente de zero, isso nos leva a uma solução única, né? Uhum. Trivial, não é isso? Já Exato. no caso do determinante de A ser igual a zero, nós vamos ter infinitas soluções, né? Perfeito. Tranquilo? Então, esse caso aqui seria o caso em que nós temos um sistema possível determinado, e esse segundo caso aqui seria o sistema possível indeterminado, né? Exato. Exatamente. No sistema impossível seria aquele em que o vetor das constantes não seria nulo, né? Aí eu teria a presença do determinante da matriz modificada diferente de zero e o determinante de A zero, né? Eu teria aí o caso de um sistema impossível, né? Isso. Que é uma situação que nunca vai ocorrer para o meu sistema de equações linear, né? Homogêneo, desculpa. Tranquilo? Tranquilo. Isso. Perfeito. A indeterminação nunca vai acontecer para o meu sistema de equações homogêneo, né? Linear homogêneo. Porque eu sempre vou ter a solução trivial, né? Tranquilo, gente? Tranquilo. Perfeito. Então, Sob então controle. isso advém da regra, né, de Cramer, né? Que nos permite obter a solução de sistema de equações lineares, né? Perfeitamente. Isso mesmo. Regra de Cramer. Então, voltando aqui a nossa apresentação. Então, para soluções não triviais, necessariamente, o determinante da minha matriz que define meu sistema de equações lineares homogêneo, o determinante tem que ser nulo, né? Uhum. E isso resulta necessariamente no, né, para um tensor de segunda ordem, né, para uma matriz 3x3, resulta numa equação polinomial de terceira ordem, né, que nós denominamos de equação característica, que quando nós normalizamos, né, em relação ao coeficiente que acompanha o termo de ordem mais alta, que é o termo de ordem 3, né, sobram aqui, né, constantes que definem nossa equação característica, que são denominadas no problema de valor principal de invariantes, tá? Joia. Esses invariantes, eles são, né, o primeiro deles é obtido por meio do traço da matriz A, que seria basicamente a soma dos termos da diagonal principal. O segundo invariante é obtido por meio de 1 meio vezes o traço de A ao quadrado menos o meio do traço de A ao quadrado, né? Exato. Falando aqui, eu não fiz distinção entre esses dois termos, mas há uma distinção, né? Ok? Ok. E o terceiro invariante seria basicamente o determinante de A, tá? Tudo bem. Joia. Eles são denominados invariantes porque, independente do sistema de coordenadas adotado, né, para a minha transformação linear definida pelo tensor de segunda ordem A, I1, I2 e 3 não mudam. Ou seja, minha equação característica é a mesma. Por isso que são chamados de invariantes. Tranquilo? Tranquilo.
Entendido. Quem seria um invariante de um tensor de primeira ordem? O que é que não varia no tensor de primeira ordem quando da rotação do sistema de coordenadas ou transformação do sistema de coordenadas? O comprimento, né? O comprimento, tá? O comprimento seria um invariante do tensor de primeira ordem. Já para o tensor de segunda ordem, os invariantes são o traço, né? O determinante e esse segundo invariante aqui, que envolve o quadrado do traço de A e o traço do quadrado de A. Tá? Tranquilo. Tranquilo, gente? Perfeito. Perfeito. Maravilha. Aí aqui eu coloco aqui uma prova que eu não encontrei nas referências, né? Eu fiz por iniciativa própria, né? Seria a prova da invariância dos invariantes, né? Quando da rotação do sistema de coordenadas. Ok? E como é que eu faço isso? Resolvendo o problema de valor principal para o sistema rotacionado. Tá? Resolvendo o problema de valor principal para o sistema de coordenadas rotacionado, eu tenho basicamente o determinante de A' menos lambda I. Né? Perfeito. Ok? Onde a linha é R, A, R transposto. Tranquilo? Que seria Exato. a lei de transformação aplicada a tensores de segunda ordem. Tá? Exatamente. O meu intuito aqui, né, é colocar R em evidência à esquerda e R transposto em evidência à direita. Para fazermos isso, eu substituo o tensor identidade aqui por R, R transposto, já que R, R transposto é igual ao tensor identidade, tranquilo? Tranquilo. Com isso, eu já coloco R em evidência à esquerda e R transposto em evidência à direita. Né? Sobrando aqui no meio, né? A menos lambda tensor identidade, porque eu não posso sobrar aqui apenas, né? Ao colocar R e R transposto em evidência, A menos lambda, né? Porque aí há uma incongruência, né? Você teria a subtração de um tensor de segunda ordem com um tensor de ordem zero. Tranquilo? Perfeito. Entendido. E sempre é possível você adicionar a um tensor de segunda ordem, né? O tensor identidade, multiplicando esse tensor, porque ele não vai alterar o tensor, tá bom? É verdade. Beleza. Aí nesse passo daqui, onde eu coloco R e R transposto em evidência, eu já me adiantei aqui e utilizei a propriedade do determinante, né? O determinante do produto de matriz é igual ao produto dos determinantes. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Aí, ao continuar, eu tenho que o determinante de R e o determinante de R transposto a 1, né? Já que se tratam de tensores de segunda ordem ortogonais próprios. Né? Sobrando quem? Que o determinante de A' menos lambda I é igual ao determinante de A menos lambda I. Ou seja, vai resultar necessariamente na mesma equação característica. Bacana. Verdade. Se resulta na mesma equação característica, os invariantes não variam com a rotação do sistema de coordenadas, né? Ok? Exatamente. Ou seja, o Bacana, problema de professor. valor principal do sistema de coordenadas rotacionado é equivalente ao problema de valor principal do sistema de coordenadas original, tá? Ótimo. Isso vai nos permitir obter quem? Os mesmos autovalores, que resultam, né, como raízes, né, da equação característica. Tranquilo? Tranquilo, sob controle. Entendido. Então, os autovalores do tensor de segunda ordem, né, assim como os invariantes, não variam, né? Então, são também invariantes nesse caso, tá bom? Bacana. Perfeito. Beleza. Então, assim, existe um processo que vocês estudaram naquela revisão que eu propus de álgebra linear, que é o processo de diagonalização de tensores de segunda ordem, tá? Como é feito esse processo? Por meio de uma matriz composta
pelos autovetores, tá? V1, V2 e V3, tá certo? Quando eu multiplico A por D, onde D é formado pelos autovetores de A, né, eu uso aqui a propriedade distributiva, né, e, além disso, o problema de valor principal, né, substituindo AV1 por lambda V1, AV2 por lambda 2V2 e AV3 por lambda 3V3, onde lambda 1, lambda 2, lambda 3 seriam os autovalores respectivamente relacionados aos autovetores V1, V2 e V3. Tranquilo? Tranquilo. Joia. Continuando isso daqui, eu posso rearranjar essa matriz, cujas colunas são lambda 1, V1, lambda 2, V2, lambda 3, V3, dessa forma, tá? Onde eu tenho uma matriz composta pelos vetores, autovetores V1, V2, V3, e uma matriz, né, diagonal, onde na diagonal nós temos as presenças de lambda 1, lambda 2, lambda 3, que são os respectivos autovalores, tá? De V1, V2, V3. Isso porque, né, nesse produto, necessariamente eu vou ter sempre, né, as componentes de V1 multiplicando lambda 1, as componentes de V2 multiplicando lambda 2 e as componentes de V3 multiplicando lambda 3. Não é isso? Perfeito. Exatamente. Ok? Para compor, por exemplo, essa primeira coluna, eu tenho a primeira coluna dessa matriz multiplicando a primeira linha, né? As linhas dessa matriz multiplicando a primeira coluna, né? Dessa segunda matriz, né? Então, se eu pego a primeira linha dessa primeira matriz e multiplico pela primeira coluna, eu vou ficar apenas com a primeira componente de V1 multiplicando lambda 1, né? Perfeito. Se eu pego a segunda linha, eu vou ficar com a segunda componente de V1 multiplicando lambda 1, de novo, né? Isso. E se eu pego a terceira linha, eu vou pegar a terceira componente de V1 e multiplicar novamente por lambda 1. E com isso eu construo essa primeira coluna, né? Perfeito. Novamente, repito o processo, multiplicando as linhas dessa primeira matriz pelas colunas dessa segunda matriz, pela segunda coluna da segunda matriz, né? Onde, basicamente, só quem vai contribuir seriam as componentes de V2, né? Perfeito. Exatamente. Ok? Ok. Tranquilo, gente? Sim, professor, tudo certo. Com isso, eu tenho que AD resulta em D vezes essa matriz diagonal composta pelos autovalores, né? De A. E, finalmente, né? Se eu levo D daqui para o segundo membro, né? Eu precisaria multiplicar tanto esse termo, esse produto de matrizes, como esse aqui, à esquerda, pela inversa de D, né? Isso. Pela Exatamente. inversa de Perfeito. D. Onde eu fico Perfeito. com A igual a D, essa matriz diagonal, D inversa, né? D, o inverso de D. Tranquilo? Perfeito. O Tranquilo. contrário eu posso fazer também, né? Eu posso isolar essa matriz diagonal, né? Composta pelos autovalores, multiplicando à esquerda por D inverso, né? Então, eu fico com D inverso AD igual a D inverso D, que é igual a identidade, ao tensor identidade, que multiplica essa matriz, né? Ou seja, essa matriz vai ser igual ao inverso de D vezes A vezes D. Né? Que é justamente o que eu obtenho aqui, né? O processo que resulta naquilo que nós chamamos de diagonalização, né? Diagonalização do meu tensor de segunda ordem ou da minha matriz. Tranquilo?
Certo. Tranquilo, professor. Perfeito. Só que há um caso, uma situação particular. No caso dessa matriz A, né, ser simétrica, os autovalores serão necessariamente reais, né, o que é um alívio, no caso, por exemplo, de diagonalização do tensor de tensão, por exemplo, que define para a gente uma transformação linear que nós denominamos de relação de Cauchy, tá? É um alívio porque no processo de diagonalização ou no problema de valor principal aplicado ao tensor de tensão, eu vou obter necessariamente valores positivos, né? Valores reais, desculpa. Ok? Perfeito. Tranquilo. E no caso do tensor de tensão, nós sabemos que, no caso do tensor de tensão de Cauchy, né, ele é simétrico. E sendo ele simétrico, o seu processo de diagonalização, né, onde diagonalizar o tensor de tensão significa obter valores principais de tensão, né, ou uma orientação do nosso paralelepípedo infinitesimal, onde atua, né, as tensões definindo o nosso estado de tensão, a orientação dele é tal que não existe ali componentes de tensão de cisalhamento, apenas normais, né? E esses Perfeito. componentes de tensão necessariamente serão reais, tá? Além disso, uma outra consequência de A ser simétrico é que seus autovetores são ortogonais entre si. Se eles são ortogonais entre si, isso significa que eles definem para a gente um sistema de coordenadas rotacionado, né, em relação ao original, né, cujas orientações são definidas pelos autovetores, né, e esse sistema de coordenadas ele não é um sistema de coordenadas qualquer, é um sistema de coordenadas importante e o denominamos de sistema de coordenadas principal, ou sistema principal de coordenadas. Tá? Joia. Entendido. No caso, por exemplo, eu não recordo agora e gostaria de ter essa dúvida. Caso o esse tensor de segunda ordem ou uma matriz genérica qualquer, simétrica, apresentasse duplicidade no autovalor, a base dos autovetores ainda seria ortogonal ou linearmente independente no máximo? Ela seria ortogonal porque, na realidade, quando você tem repetição de autovalores, né, você teria um conjunto de autovetores infinito, né, dentro Isso. desse plano, né, desse plano, que ortogonal ao, vamos supor que lambda1 é igual a lambda2, que é diferente de lambda3, né? Ok. Então, você vai ter V3, né? Que é um autovetor associado exclusivamente a lambda 3, né? Isso. Exclusivamente entre aspas, ele não tem um valor exclusivo, né? Porque ele pode apresentar uma dimensão ou um tamanho qualquer, né? Mas Exato. aí, geralmente, a gente normaliza, né? Porque o que interessa para a gente, Direção, na né? definição do sistema principal, é a direção, certo? Perfeito. Já os autovetores associados a lambda1 e lambda2 que se repetem, eles podem ser quaisquer dentro do plano, né? Dentro do plano ortogonal a V3, né? E pelo fato deles serem quaisquer, por conveniência, né, a gente vai escolher dois vetores que definam para a gente um sistema de coordenadas retangular. Né? Então, você vai utilizar dois vetores que são ortogonais entre si. Né? Entendi. Bacana. Tranquilo? Tranquilo. Entendi. Obrigado, professor. Por exemplo, quando você tem uma situação de tensão uniaxial, né? Tensão uniaxial, o sistema de coordenadas principal, um deles é aquele orientado segundo a tensão, né? Perfeito.
Já as outras duas orientações podem ser quaisquer ortogonal à aplicação dessa tensão axial, né? É verdade. Eu entendi. Essa ilustração realmente deixa mais fácil. Eu posso escolher Porque orientar eles de forma ortogonal. sim, pode orientar de forma ortogonal, definindo ainda para você um sistema de coordenadas retangular, né? Perfeito. Por uma questão de conveniência, obviamente, né? Exatamente. Mas ele não vai ser único, né? Isso. Ele não vai ser único. Porque o valor o problema de valor principal aplicado ao estado uniaxial de tensão, né, é aquele em que você tem apenas um valor, né, um autovalor não nulo, né? Isso. Né? Perfeitamente. Ok? Os outros autovalores, nesse caso, serão necessariamente nulos, né? Mas você pode ter Isso. o caso também em que essas tensões, né, normais, no plano ortogonal a uma determinada tensão, sejam iguais, né? Perfeito, eu entendi. Aí, nesse caso, repete a condição de você ter uma orientação qualquer, né? Entendido. Tranquilo? Perfeito, entendido, professor. Ficou bem claro. Maravilha. Então, esse processo de diagonalização, que é obtido a partir dessa matriz particular composta pelos autovetores, né? Ela nos permite uma conclusão interessante no caso do tensor de segunda ordem que você está diagonalizando ser simétrico, porque os autovalores serão necessariamente reais, né? Então é o caso do tensor de Cauchy, né? Que define uma transformação linear, que seria a nossa relação de Cauchy, e os seus autovetores são ortogonais entre si, né? Então isso é muito importante, porque ele define um sistema de coordenadas retangular, né? Que nós chamamos de sistema principal, tá? Sistema principal, em relação ao qual, né, para o tensor de Cauchy, você não tem a presença de tensões de cisalhamento, apenas tensões normais, tá? Bacana. E ainda tem um outro aspecto, né? Quando os autovetores são ortogonais entre si, D, que é essa matriz que permite o processo de diagonalização, ela é ortogonal própria. Por quê? Porque quando eu multiplico ela por sua transposta, resulta no tensor identidade, né? Perfeito, exatamente. Desde que normalizamos os autovetores, né, da base. Sim, Perfeito. claro. Caso, evidentemente, os autovetores sejam normalizados. Se eles não estiverem normalizados, ela vai ser uma matriz ortogonal, tá? Isso, mas Ok? não própria. Mas não vai Ok, ser própria. Só será própria no caso da normalização dos autovetores. Tranquilo? perfeito. Porque normalizando os Tranquilo. autovetores, você tem que o determinante também será nulo, tá? Bacana. Só o fato dela ser ortogonal já garante que sua transposta é igual à inversa. Mas não garante que seu determinante seja 1. Certo? Perfeito. Beleza, gente. Tranquilo? Podemos continuar? Podemos sim, tranquilo. Tensões principais e o respectivo sistema de coordenadas nas direções principais. Seria o problema do valor principal, que eu já adiantei aqui, né? Aplicado à relação de Cauchy, certo? Onde eu tenho aqui a presença do vetor de tensão, do tensor de tensão de Cauchy, do vetor de tensão de Cauchy e de um n que não é um n qualquer, né? É um n, né, autovetor, né, normalizado. Tranquilo? Eu vou Tranquilo. ter 3 NIs, né? Um para cada alto valor, né? Sigma I, né? Sigma I. E que promove, basicamente, tal como adiantei anteriormente, a ausência de tensões de cisalhamento, né? Então, no Perfeito. processo de diagonalização de sigma, que é simétrico, né?
eu vou ter a matriz composta pelos seus autovetores, que seriam as direções principais, que definem o sistema de coordenadas principal, transposto multiplicado por sigma, vezes, né, essa matriz composta pelos autovetores normalizados, tá? Ou direções principais. Tranquilo? Tranquilo. Os Entendido. elementos da diagonal principal desse processo de diagonalização são as tensões principais, e os vetores normais unitários são mutuamente ortogonais entre si e definem aquilo que nós chamamos, né, sistema de coordenadas nas direções principais ou sistema de coordenadas principal. Tá? Tranquilo? Beleza, tranquilo sim. O mais Tranquilo. interessante Perfeito. disso aqui é que sigma 1, sigma 2, sigma 3 são os autovetores, necessariamente, né, do problema do valor principal, né, durante o processo de diagonalização. Basicamente, o que nós obtemos são os autovetores, são os autovalores, que são invariantes. Né? Perfeito. Então, Exatamente. sendo eles invariantes, assim como I1, I2 e I3, podem ser valores utilizados na definição de critérios de escoamento, critérios de resistência dos materiais. Por quê? Porque eles não dependem do sistema de coordenadas. E, evidentemente, um critério de resistência ou de escoamento não deve ser sensível ao sistema de coordenadas adotado, né? Exatamente. Faz sentido. Tranquilo? Tranquilo. Continuando, agora, ó, aquilo que nós chamamos de alongamentos principais e os invariantes do tensor de deformação de coxilha à direita, né? Essa análise nós já fizemos anteriormente. O comprimento do elemento infinitesimal na configuração deformada, ela pode ser obtida por meio desse produto, né? Ou o quadrado desse comprimento pode ser obtido pelo produto escalar, né? Do elemento infinitesimal na configuração deformada por ele mesmo, tá? Onde dxi pode ser obtido por fij dx1j e o segundo dxi por f de ik dx1k, né? Onde eu coloco aqui, por conveniência, f de j e f de k juntos e dxj dxk separados. F de j, f de k seria basicamente f transposto f, que seria o nosso tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, né? Exatamente. Para o tensor de deformação de Cauchy-Green à direita diagonalizado, né? Onde, né, para J diferente de K, eu tenho C nulo, né? Basicamente, DL ao quadrado, que resulta, né, da soma das componentes de dx ao quadrado, né? Ok? Seria basicamente o quadrado da norma euclidiana, tá certo? De um vetor, nesse Ok. caso infinitesimal, vai resultar, né, nas componentes, né, nos valores principais de C, que seriam seus autovalores, né, que multiplicam dx1 ao quadrado, dx2 ao quadrado, dx3 ao quadrado, né? Perfeito. Já que para J diferente de K, as componentes de C, né, estando ele diagonalizado, são nulas, né? Exatamente. Só sobrando, né, os valores principais de C, que aqui eu fiz uma distinção usando C1 barra, C22 barra, C33 barra para sistema de coordenadas principal, tá? Fazendo-se CI barra igual a lambda I ao quadrado, né, eu tenho basicamente, né, que esse lambda I representa para a gente aquilo que nós chamamos de alongamentos principais. Na realidade, em algum momento do curso, eu já adiantei que C diagonalizado, né, seria ou apresentaria, né, na sua diagonal, né, os alongamentos principais elevados ao quadrado, né? Exato. Já que C resulta de U transposto U, né? Então, Exatamente. C diagonalizado, né, resulta necessariamente do produto de U diagonalizado por
o transposto diagonalizado por U diagonalizado, né? Exatamente. Enfim, esse lambda aí que surge, necessariamente são aquilo que nós chamamos de alongamentos principais, que assumem necessariamente valores positivos, né? Por que necessariamente positivos? Porque valores negativos significariam ou representaria fisicamente para a gente a interplanetação do material. Exatamente. Né? Lambda nulo representaria o colapso, né? Ou a matéria ocupando o mesmo lugar no espaço, no processo de deformação. Né? Isso. Lambda é entre 0 e 1, né? Maior do que 0, né? E menor do que 1, representaria encurtamentos. Né? Lambda 1, Exato. não alteração de comprimento, e lambda maior do que 1, necessariamente aí um alongamento. Né? Exatamente, é só para o de Green-Lagrange, na verdade, não é que apresenta valores negativos, no caso, por causa do encurtamento, que é de 0 a 1. Sim, porque no tensor de deformação de Green-Lagrange, a ausência de deformação está associada a um tensor de segunda ordem nulo, né? Enquanto que no Perfeito. tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, a ausência de deformação estaria associada, assim como acontece com o tensor de alongamento, né? O tensor de alongamento U à direita, a ausência de deformação estaria associada a um tensor identidade, né? Exato. Tranquilo? Tranquilo, entendido. No caso do tensor de deformação de Green-Lagrange, a ausência seria nulo, né? O valor nulo, ausência de deformação, né? Encurtamento ou alongamento. Alongamento estaria associado a valores positivos, encurtamento a valores negativos, né? Perfeito. Maravilha. Então, isso aqui, inclusive, eu já apresentei, foi o que eu apresentei nessa aula com vocês, né? Que a diagonalização de U representaria necessariamente uma diagonalização de C, tranquilo? Onde na diagonal de C nós temos a presença dos alongamentos principais elevados ao quadrado, tá bom? Bacana. Perfeito, professor. Maravilha. Então, continuando, né? Os invariantes do tensor de deformação de Cauchy-Green à direita, em termos dos alongamentos principais, podem ser obtidos da seguinte forma. Já que I1, I2 e I3 são invariantes, né? O traço de C vai ser igual ao traço de C barra, que seria o C diagonalizado. Concorda comigo? Concordo. Com Logo, certeza. né, o I1 vai ser basicamente a soma dos quadrados dos alongamentos principais. Tá certo? O Perfeito. I2 vai ser lambda 1 ao quadrado vezes lambda 2 ao quadrado, mais lambda 1 ao quadrado vezes lambda 3 ao quadrado, mais lambda 2 ao quadrado vezes lambda 3 ao quadrado. E o I3, né, seria basicamente o determinante de C, né, que no caso de C diagonalizado, resulta do produto dos termos que se encontram na diagonal principal. Tá? Bacana. Isso mesmo. Ok? E isso nos leva a conclusões interessantes e importantes para a próxima aula, né, que trata de relações construtivas para materiais hiperelásticos isotrópicos. Quando da ausência de deformação, ou seja, quando os alongamentos principais forem unitários, né? O invariante I1 vai ser igual a 3, o invariante I2 vai ser igual a 3, e o invariante I3 vai ser igual a 1. Tá? Verdade. Tranquilo? Essa é uma informação importante. Por quê? Porque as relações constitutivas para materiais hiperelásticos isotrópicos, elas vão ser definidas em termos desses invariantes. Então, vocês vão encontrar nessas relações constitutivas termos como I1 menos 3, I2 menos 3, I3 menos 1. Por quê? Porque a relação constitutiva vai ser definida, né, pela energia de deformação. Tá? E uma mudança na energia de deformação só ocorreria quando o I1 e I2 assumissem valores distintos de 3, né? E 3 assumisse um valor distinto de 1.
Verdade. Vocês entenderam isso aí? Sim, professor, sim, tudo certo. Relações, Entendido, professor. relações constitutivas para materiais hiperelásticos isotrópicos, né, definidas em termos dos invariantes, né, vão, né, tender a surgir nessas relações ou expressões I1 menos 3, I2 menos 3 e I3 menos 1, como nós veremos na próxima aula, tá? Aqui eu apresento uma relação entre o terceiro invariante do tensor de deformação de coxinha à direita, que é o I3, e o determinante do tensor gradiente de deformação. Tá? O I3 é igual ao determinante de C, que é igual ao determinante de F transposto F, que é igual ao produto dos determinantes de F transposto vezes F, né? O determinante de F transposto é o próprio F, não é isso? E o determinante de F, por sua vez, é J. Então, ficamos com J ao quadrado. Então, basicamente, o determinante de F, que é o nosso J, vai ser igual a raiz quadrada de I3. Ou seja, vai ser igual ao produto de lambda 1, lambda 2 com lambda 3. Tá? Tranquilo. É Perfeito. importante apresentar isso aqui porque algumas relações constitutivas, ao invés de usar I3, usam J. Tá? Então, Entendido. aquilo que nós denominamos, né, de estado de deformação isocórica, que é aquela deformação que ocorre sem alteração de volume, seria aquela em que dVt é igual a dV0, ou seja, J, que é o determinante do tensor gradiente de deformação, necessariamente assume o valor 1, o que implica em I3 igual a 1. Bacana. Entendido. Ok? Então, essa revisão eu geralmente faço antes de partirmos para as relações constitutivas para materiais hiperelásticos e isotrópicos, tá? Que é o que nós vamos apresentar na nossa última aula do curso, tá bom? Essa revisão é importante porque ela abrange, né, as leis de transformação aplicadas a tensores de primeira ordem, segunda ordem, tá? Abrange também o problema de valor principal, a apresentação dos invariantes, a prova da invariância dos invariantes, né? O processo de diagonalização de tensores de segunda ordem, né? Que nos levam ao estado de tensão principal, né? Que seria basicamente o tensor de tensão diagonalizado, onde na diagonal surgem apenas, né, aquilo que nós chamamos de tensões principais, que estariam associadas exclusivamente a tensões normais, porque o estado de tensão principal estaria necessariamente associado à ausência de tensões desse isolamento. E no final eu obtenho aqui, né, esses invariantes do tensor de Cauchy-Green à direita, em termos dos alongamentos principais, e mostro que na ausência de deformação, esses invariantes assumem valores 3, 3 e 1, respectivamente, e alternativamente ao I3, eu posso usar o determinante do tensor gradiente de deformação, que seria o J, tá? Para definir um estado de deformação isocórica, sem mudança de volume, onde tanto J como I3, que seria o terceiro invariante do tensor gradiente de deformação Cauchy-Green à direita, assumem valores unitários durante o processo de deformação. Tá bom? Joia. Beleza, Tranquilo. professor. Ok. Enfim, gente, essa revisão eu acho importante para a última parte da disciplina, ela vai tornar certamente a compreensão mais tranquila, tá? E, enfim, com antecedência, eu marco essa última aula nossa para a próxima semana, tá bom? Tranquilo então, professor. Ok. Tranquilo, professor. Mais Tá alguma joia? dúvida, algum comentário a respeito da aula de hoje? Não. Tudo sob ordem. Começo por minha parte. Perfeito. Da minha parte também. Beleza. Tranquilo, gente. Então, até mais. Bons estudos. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Obrigado, professor. Até Beleza. mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.